bem-vindos. Tava com saudade. Nossa pátria mãe é meio distraída, né? Então, comemoraram esse dia, o Dia da Democracia? Ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. E o que o Ainda Estamos Aqui tem a ver com o tarô? Mas antes deixa eu dizer uma coisa, eu fiquei fora porque a operadora Claro conseguiu a proeza de me deixar mais ou menos 1 mês e meio sem internet, mais ou menos, indo, assim, sem Wi-Fi. Então tava difícil fazer live, sabe? Tava difícil fazer qualquer coisa, aliás, né? E aí eu resolvi fazer 2 semaninhas sabáticas mesmo, ali entre o Natal e o Ano Novo, para dar uma refrescada nas ideias, tá? Estamos aí, desejo grande ano para todo mundo que está aqui no canal, que está curtindo esse canal aqui. E já peço que, por favor, se inscrevam aqui, me sigam e se inscrevam ali no YouTube, a Divina Comédia, tá? Deem likes, por favor, compartilhem, chamem as pessoas, porque é muito importante, esse canal tem que crescer. E a grande coisa que aconteceu essa semana, sem dúvida, foi o Ainda Estou Aqui, né? Essa maravilha e que nos deixou hiper orgulhosos do nosso país. Eu sou roteirista e sou professora de dança, sou coreógrafa, então, além de astróloga e de uma pessoa que procura entender o psiquismo humano, trabalhei uns 40 anos com consultório também, essa questão de usar o arquétipo, o mito como personagem, eu já fazia isso há horas, sabe? Criei muitos balés assim, usando essa questão da astrologia que é maravilhosa, né? No YouTube, no canal A Divina Comédia, tem vídeos ótimos. Tem um vídeo de Áries, por exemplo, que tem uma capoeira de uns caras que vivem na França, são brasileiros, que é das coisas mais fantásticas que existe, né? Então, o que um filme, uma obra de arte tem a ver com o tarô? Isso é uma coisa que eu acho muito importante das pessoas entenderem. Pois todos eles, tudo isso, tá no ramo contação de história, tá no ramo história, tá? Quando tu quer contar uma história sem aquela chatice da doutrinação, da disciplina, como muitas vezes a criança, o jovem, ele não aguenta muito a coisa da escola, porque parece que tu tá sempre sendo obrigado a fazer um teste, tu vai receber uma nota, né? E quando a criança, principalmente, ela quer viajar naquilo. Imagina tu estudar a história da humanidade, sem obrigação da prova, né? Não tô aqui contrariando provas, testes, porque também tem a sua razão de ser, né? Mas eu estou dizendo assim, a história, o conto de fada, a aventura, ele atuou de uma maneira que tu consegue entender os assuntos mais difíceis, mais complicados, mas com o coração. Então, por que o filme Ainda Estou Aqui, ele é tão importante? Porque não interessa quantas vezes vocês vão ouvir por que o Brasil precisa entender que a democracia é um valor importantíssimo, que a gente não pode abrir mão. As pessoas, às vezes, elas não entendem. Entra uma ideia daqui, outra ideia dali, aí dá um rolo ali, o outro já vem né, coloca um problema no meio. E a arte, o que ela faz? A arte, ela abre o coração da pessoa, né? Então,
Quando tu ouve uma música, quando tu vê um filme, e até quando tu tá educando uma criança e tu conta uma história, ela não entende só com a mente, ela entende com o coração. Então aquelas defesas do adulto, que a duras penas a gente criou durante a nossa existência, mesmo que a gente tenha 16 anos, aquela máscara, aquela armadura, ela se vai e fica a história. Então por isso a história é tão importante, a arte é tão importante, a cultura é tão importante. Eu poderia falar 1000 coisas sobre a importância da cultura. Por exemplo, existe uma coisa que é o soft power, que é como um país tem a sua marca registrada e ele é adorado no mundo por causa da sua cultura. Por exemplo, a França. A França, a gente vê qualquer filme, tem gastronomia, tem a Torre Eiffel, tem aquela música, tem o romance, tem isso, tem aquilo, tem o perfume, tem a moda, né? Isso é marca registrada, isso é arte, isso é cultura. Nova York, por que todo mundo... Agora meio que parou um pouco essa coisa, mas ali nos anos 80, 90, com aquelas séries, com aqueles filmes, Harry and Sally, Uma Linda Mulher... trocentos filmes que eram puro Sex and the City, né? Aquela série incrível. Sabe quando que aquela série ela trazia para Nova York 9 bi por ano, sabe? Porque todo mundo queria estar lá, todo mundo, aqueles lugares mágicos onde as coisas acontecem, né? Todo mundo quer fazer parte daquela história, quer se banhar naquele rio, quer brincar naquele banco de praça, né? Quer comer naquele restaurante, é onde mocinha e mocinha se encontraram à luz de velas. Então, a arte e a cultura, elas são muito importantes para tu dar uma assinatura para o teu país, sabe? Nada como a arte e a cultura. E aí vem aqueles chato, a Lei Rouanet, para começar... Pela última vez, Lei Rouanet não tem nada a ver com cinema, tá? E a outra coisa, que isso é uma baita ignorância quando alguém fala isso. E a outra coisa é que não tem dinheiro grátis, não tem almoço grátis, é uma luta para fazer um filme, é uma luta. A gente recebe um papel, uma escritura, uma coisa para correr atrás. E aí o empresário, se quiser, tira algo do seu imposto de renda, que é 4% ou 1%, se é pessoa física, enfim... É uma desgraça para se conseguir, para se fazer, né? Um filme, uma coisa. E, by the way, o diretor do Ainda Estou Aqui, ele é um dos filhos do Itaú. Então, para ele é troco. É que nem a gente pegar um Uber, sabe? Ele fazia aquele filme, assim, ele tira aquele troco como se eu pegasse um Uber. Então, assim... menos, né? Menos do contra. E vamos dar força para que mais filme aconteça, tá? Mais séries, mais... Eu quero ver as minhas séries nos streamings. Eu quero ver muita coisa ainda acontecendo nesse país. E é isso que a gente tem que tentar fazer, né? Fazer isso acontecer. E agora vamos ao tarô. Tá? Então a primeira coisa, a Nick, que... Não sei se a Nick tá aí, Nick? Que me pediu para mim fazer um jogo e a Nick não tava da última vez, então vou dar um replayzinho rápido aqui, que me perguntou como estariam os relacionamentos dos dois. Então temos aqui um cavaleiro de copas que para qualquer um seria assim o espírito do amor, sabe? Aquele tipo de pessoa que se apaixona mais pelo amor, que se apaixona por essa pessoa aqui, aí depois descobre uma outra ali, porque é um beija-flor, né? Então, o espírito do amor passou pelos dois, tá? Por esse casalzinho. E aí, esse foi o passado. E aqui, o presente. O presente, então, aí deu mais 10 ainda, 10 de copas. Porque agora eles estão felizes. Isso deu muito certo, foi maravilhoso. E aí, o futuro é mais maravilhoso ainda, porque é o Cavaleiro de Ouros, que... Essa relação não vai ficar só nos sentimentos, ela vai além, ela vai para a matéria. Vão construir coisas juntos, vão, sei lá, montar alguma coisa junto.
Enfim, vai ser uma relação muito frutuosa, tá? Então é isso aí. Quem quiser jogar, que as pessoas me perguntam também, manda e-mail para, atenção, Bruxa Gaudéria, com U, para quem não é daqui, Gaudéria, Bruxa Gaudéria, @terra.com.br, tá? Qualquer pergunta, eu vou jogar tarô ainda, eu acho que por umas 3 lives, tá? Sempre nas quartas, às 8 horas, às 20 horas. Então, quem quiser jogar, coloca ali a sua dúvida. Algumas pessoas já estão me mandando, tá? Coloque as suas dúvidas. E se quiser fazer mapa, se quiser fazer um jogo online, alguma coisa, manda lá também, tá? Então, eu tentei explicar o que eram algumas cartas de tarô. E deixa eu dizer mais uma coisa do tarô, tá? O tarô, ele não serve assim só para tu saber o que vai acontecer. Não é para tu chegar na frente da pessoa, tá, me diz aí o que vai dar certo, não vai dar certo. Não é só isso. É também por que aquilo está acontecendo e a que aquilo vai te levar se tu agir dessa ou daquela maneira. O tarô, ele te dá uma perspectiva mais filosófica. Por quê? O tarô trabalha com arquétipos, que são mitos, né? E esses arquétipos ou mitos, eles existem no inconsciente coletivo humano. São as histórias que todos temos na nossa cabeça. Nós temos todas essas histórias, todos esses personagens, só que conforme o nosso DNA, a nossa cultura local, onde a gente nasceu, como é que a gente foi criado, educação, etc, etc, cada um de nós abraça um determinado arquétipo ou arquétipos, que é também o que no candomblé eles falam, tu é filho da Yansan, tu é filho do Ogum, tu é filho do Xangô. É mais ou menos isso, né? Então, assim, é muito importante a pessoa entender isso. O tarô, ele não é para te dizer, fechou ali, vai te acontecer isso. Não é essa coisa de futurologia mal resolvida, que tentam nos impingir como se a gente fosse umas criaturas assim que sei lá, fosse interesseiros. Tem nada a ver. Em geral, quem gosta, quem estuda tarô, astrologia, são pessoas que adoram entender o que se passa na cabeça das pessoas. E o que isso tem a ver, por exemplo, em termos de país? Tem estudos maravilhosos que mostram todos esses movimentos que acontecem ao longo da história, fascismo, etc, etc, e a gente consegue entender melhor por que o ser humano entra nessas roubadas, né? Então, é coisa para quem gosta de estudar. Então, o tarô, ele tem a ver com análise. Então, vamos sempre lembrar, eu sigo Jung, tá? Então não é assim, tirou da cartola o coelho, que não tem nada contra também, e aí a cigana, não é. Eu também respeito ciganos, muito. Respeito todos os povos, todas as culturas, todos são maravilhosos. Mas é estudo, é análise, é muita psicologia. Eu estudei muita psicologia, muita filosofia, muita astrologia, muito tudo. Muita dança também. Leio muito Dostoiévski, Kafka, para entender o que se passa na cabeça humana, que também, senão, não seria roteirista, tá? Porque o roteirista, ele trata disso. E, aliás, roteiristas, nunca deixem de conhecer a astrologia e os arquétipos. Quem é do ramo sabe, né? O Vogler fez um grande livro, que é A Jornada do Escritor, que, aliás, quem não é roteirista, leia, que é maravilhoso. Tá? O Campbell ajudou o Lucas a fazer Guerra nas Estrelas, né? Star Wars é pura astrologia, é puro Jung, né? Então, esse estudo é um estudo fascinante, maravilhoso. Agora, depende
tarólogo, do astrólogo, do guru, do sei lá o quê, com quem tu vai consultar, claro, né? Se tu for na, sei lá quem, ali na esquina, se ela tiver ela for uma médium, uma coisa assim, maravilhoso, maravilhoso, vai saber mais que eu. Mas se é só assim, aquela pessoa curiosa, sabe, que vai dizer, vais conhecer um homem assim, assim, não é assim, sabe por quê? Porque esse homem assim, assim, que tu vai conhecer, que é o guerreiro, é isso e aquilo, ele pode não ser a pessoa fora de ti, ele pode ser tu mesma. Tu tá precisando, vou usar um termo meio canibal, assim, mas te alimentar desse arquétipo, entendeu? Então, às vezes, certas pessoas entram na vida da gente e às vezes entram e saem. Mas durante aquele tempo a gente aprendeu com elas alguma coisa, sabe? Eu tenho pessoas que nossa, como eu aprendi com muita gente, muita coisa, sabe? Livros, cuidar da casa, jardim, ervas. Cada pessoa que passou na minha vida, gente que me ensinou a controlar, a ter mais paciência, gente que me ensinou o contrário, a ir à luta, sabe? E as cartas, elas mostram isso, elas mostram coisas que podem acontecer contigo e que podem vir na forma de uma pessoa ou como um episódio na tua vida, né? Agora, o principal é que tu entenda que isso é para tu aprender, para tu crescer, para tu te tornar um ser humano melhor, né? Não é assim, é um castigo divino que vem, que te aconteceu isso porque tu é errado, tu é ruim. E isso é uma grande bobagem, tá? Pecado, castigo, punição. Isso vem dessas culturas assim, que tem um Deus, que é o bom, maravilhoso, que parece que aquele ali pegou tudo que era maravilhoso e aí tem um outro que é que até a gente vai falar hoje na carta do diabo, né? E tem muita gente que faz isso, tem muita gente que acha que ela é a perfeita, né? É o alecrim dourado e o resto, todo mundo tem defeito, todo mundo tá errado. E como a gente vive numa cultura assim meio insana, né? É muito comum que todo mundo tenha uma ferida, um ponto fraco de se sentir errado, de se sentir torto, de se sentir fora do rebanho, tá? É muito comum. É mais comum isso do que sentir que... Eu acho que atualmente só assim uma pessoa meio egocêntrica não tem dúvidas a respeito de si próprio. Eu acho que atualmente só assim uma pessoa meio egocêntrica não tem dúvidas a respeito de si próprio, sabe? E não que eu ache isso bom, eu não acho que a gente viver cheio de dúvidas, principalmente as mulheres, né? Principalmente os negros, principalmente os gays, principalmente qualquer povo que rale, né? O pobre. Parece que ali tem uma coisa que, pá, ele vai ser o primeiro a entrar no camburão, digamos, entendeu? Ou pra fogueira. Porque ele só pode ter errado, né? Então, o tarô, assim como a astrologia, são métodos que te ensinam a viver melhor, tá? Eu tava falando da história, né? Pra gente aprender uma lição com o coração. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Vocês sabem que os índios, eles contam uma história que às vezes parece que eles não estão falando daquela criança. Tipo, o avô e a avó sentam, o neto pintou lá fez uma coisa muito... como qualquer criança, né? Fazem, aprontam, né? Mas, às vezes, a criança faz alguma coisa e aquilo põe em risco ela própria, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que cuidar, né? E aí o avô e a avó, eles conversam entre si e contam uma história de uma outra criança. E a criança ficou ouvindo, né, aquela história ali. E ali ela aprendeu uma coisa, sabe? Então, assim, a história, ela abre o teu coração.
sabe? No meu consultório eu tive pessoas que eram duras, rígidas, inclusive vinha às vezes a mulher num dia, o homem no outro, um falava mal do outro, que o outro era fechado, que o outro não dava abertura, que o outro isso, e aí quando tu ouve aquela pessoa, ela é toda insegura, ela é cheia de dúvida, ela tá querendo ajuda, né? Mas como é difícil o ser humano reconhecer isso, né? Então, qualquer pessoa, sabe, pode estudar tarô, pode estudar astrologia, pode e deve, tá? Assim como deve ler livros, assim como deve assistir bons filmes, assim como deve ouvir boas músicas. E falando em música, eu dei de presente para os meus amigos queridos, eu mandei no Ano Novo a ópera La Bohème, com legendas em português, tem no YouTube, pega aí. É das óperas mais lindas, fantásticas, aquele filme Feitiço da Lua, com a Cher e o Nicolas Cage, para mim é o mais romântico dos filmes, assim, e o tempo todo é La Bohème, assim, e La Bohème é linda, é maravilhosa, então ouçam, né? Acho que a gente não vai mudar o país, não vai tirar esse ranço, essa brabeza sem arte. A arte também serve para isso, tá? A arte também serve pra gente amansar as feras, tá? Então faz isso, dá um livro de presente, né? Hoje a gente está comemorando esse 8 de janeiro, um golpe que não deu certo. Ainda estamos na corda bamba, vamos ver como é que isso vai terminar. Mas uma maneira de ajudar as pessoas pelo amor de Deus, a querer um país melhor para todo mundo, né? Eu não aguento ver o cara catando comida na lixeira, sabe? Tudo que eu quero é que isso acabe logo. Eu não aguento ver gente quase tropeçar numa pessoa que está dormindo na rua, no frio. Sabe, um índio ia ficar louco com isso. Como é que vocês aguentam isso? Que civilização é essa, meu Deus? Deu errado, né? Então, a gente quer que as pessoas fiquem melhor. E uma forma de deixar as pessoas melhor é isso, é arte, é cultura, né? E aprender a se conhecer, né? Então, o tarô é uma maneira muito legal, assim como o mapa natal. Qual é a diferença do tarô e do mapa, né? Vou dizer de novo também, que muita gente já perguntou. O mapa é uma coisa mais para tua vida inteira. Tu faz o teu mapa quando tu nasce, né? Claro que em geral não é quando poucos pais têm essa sacada, assim, de fazer, ou quando o filho nasce e aí educar conforme, mas a pessoa, ela pode ter 20, 30, 40, não interessa que idade ela vai ter, 80, 90, entendeu? Ela vai fazer o mapa e ela vai aprender sobre ela mesma. Mas é aquilo ali, não muda muito. Tem uma coisa de trânsito, de revolução solar, tem trocentas coisas. Mas isso é como se fosse uma luz, sabe? Quando tu tá num palco, que aí o cara coloca uma luz vermelha em cima de um cenário azul e aquilo fica roxo. É tipo assim, sabe? Aquilo que tu é não muda, só que ele recebe uma luz. Tu tem aquele aprendizado, que nem eu falei antes, aquela pessoa que passa na tua vida e te deixa uma lição. Tu fica um pouco diferente, né? Ou quando tu viaja, tu volta pra casa, tu aprendeu alguma coisa daquele lugar que tu foi, né? Então, o mapa é mais uma coisa para sempre. E o tarô é mais do momento, tá? Tu tá com uma questão agora, um problema. Em geral, as pessoas veem tarô muito mais quando estão com problema do que quando tá tudo numa boa. Isso é inegável, né? É inegável. Então, tu vai aprender por que aquilo aconteceu. Não assim, aconteceu e agora. Não. Por que aconteceu? O que levou a história naquele enredo ali, né? E que saídas tu tem? Porque quando tu faz um jogo, em geral, tu tem assim várias cartas, não é uma só, né? E ali tu vai entender
é como num filme mesmo, sabe? Num roteiro. Tu tem o mocinho, tu tem o vilão, tu tem o amigo do mocinho, tu tem a mocinha, tu tem não sei quem. E tu tem os twists, e tu tem as reviravoltas, e tu tem... E agora entra esse aqui. Ah, mas na semana que vem vai entrar isso aqui. Como é? Então tu já te prepara, sabe? Pra tu poder melhorar a tua performance naquilo que tu tá vivendo aqui agora, tá? Sim, a astrologia tem muita coisa, assim, que também dá pra gente entender o momento, mas eu acho um pouquinho bem mais complicado, que envolve cálculo, um monte de coisa, e o tarô tá ali, né? Outra coisa, para quem não pegou as lives que eu falei, quando eu comecei a mostrar o tarô é como se fosse um espelho do teu psiquismo, sabe? Quando tu coloca o tarô aqui, é como se ele desvendasse aquilo que tá invisível aos nossos olhos. A gente vê as nossas ações físicas, né? Mas a gente não vê o que se passa na nossa mente. E o tarô te mostra, tá? Eu também disse, quando eu falei disso aí, mas como é que a gente puxa a carta, a gente sente aquela carta ali, tem um baralho, 78 cartas, e aí eu vou jogar 7, digamos, tá? E aí, como é que eu pego? Eu pego assim aleatoriamente? Não, eu uso a minha intuição. Eu sinto que aquela carta ali, a carta 1, a carta 2, eu sinto aquilo, eu deixo meu coração falar. Intuição é a palavra, tá? E aí, é que nem tirar de ouvido uma música. Como é que... Eu falei que eu também fazia isso quando era pequena, que eu sou de uma família de músicos. A minha mãe era diretora de uma escola de música. E eu saía tocando, assim, ouvia aquelas músicas e saía tirando de ouvido. Minha mãe não gostava muito, queria que eu aprendesse a pauta, e eu gostava também de aprender. Mas era fácil, sabe? Era mais fácil aquilo, assim. Pá! Maravilhoso aquela sensação, sabe? De tu tocar a música, de tu falar com as notas. A nota tava quente ali, ela te chamava, como as cartas. Exatamente é a mesma sensação que eu tenho, sabe? É como se a carta te chamasse, que nem a nota, tá? Que nem a dança, né? Tu dança, tu sente, né? Tu sente, tu te puxa pra cá, pra lá. Arte é uma linguagem, né? Fantástica, né? Muita coisa vai se aprender ainda. Então vamos falar das cartas de hoje, tá? Eu já apresentei algumas cartas e eu vou seguir apresentando aqui para vocês. Eu já apresentei algumas cartas e eu vou seguir apresentando aqui para vocês as cartas. A primeira carta aqui é a morte, tá? Famigerada, né? Todo mundo, assim, quando joga essa carta, fica morrendo de medo, né? Mas eu te juro, tudo que não acontece é a morte física. Não tem nada que ver, tá? Tem 300 milhões de exemplos em livros e tudo. Não tem. O que tem é a morte de alguma coisa, término. E como a gente tem dificuldade para terminar uma coisa, né? Para romper com aquilo. Então, digamos, tu foi chamada para um business que é aquilo que tu espera muito, que tu tá super afim. E aí tu vai jogar. Tem um joguinho bem rapidinho que eu fiz para nossa amiga Nick, que é passado, presente e futuro, que te dá rapidinho. É um fast jogo, assim, sabe? E aí sai a danada da morte. Bom, ali tu já vê que o negócio não vai dar certo. Então, vai, paga pra ver. Mas não gasta muito as tuas energias, sabe? Ou conhecer o bofe, aquele bofe maravilhoso, e pá. Ele não vai te ligar, meu bem. Não vai, acabou ali, entendeu? Ou conheceu aquela moça, né? Ou o moço e a moça também que gostam do mesmo, né? Tudo acontece, mas quando sai a morte, é o fim. Mas todo fim tem um começo.
abre a porta pro novo. E não tem aquela situação de coisa chata que se arrasta na tua vida, que estava empacando a tua vida. Por exemplo, eu estava morando num lugar que eu achava, maravilhoso, tem vista pro Guaíba, tem piscina, tem isso, tem aquilo, no meio do verde tem passarinho, tem papagaio, tem... E aí, o que aconteceu? Começou a sair a carta da morte, e aí o dono do AP pediu porque ele queria vender. Nossa, eu entrei em surto, agora acabou, agora ferrou, agora... E aí, me mudei para um lugar, meu Deus, muito mais maravilhoso, perto dos meus amigos, posso sair de noite, tererê, perto de tudo, tem festa, tem carnaval, tem... E se quiser também fico vendo passarinho, maravilhoso, sabe? Então, a carta da morte é assim, ó, aprende a terminar. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu era pequena, sabe, as pessoas ainda se velavam na própria casa. E uma vez, eu tô entrando no meu prédio e passo no térreo, sinto o cheiro de vela, olho assim pra porta, nossa, um climão de enterro, de velório. O corpo ali, todo mundo de roxo e preto. Era a mãe de uma amiga minha, uma guria, né, pequena, era criança. Mas assim, eu nunca vou me esquecer disso, porque eu sentia aquela coisa da morte, sabe? E eu acho importantíssimo, porque hoje em dia vai o ML, tira o corpo daqui, vai do hospital direto pra capela, aí vai trocentos gente que tu nunca viu mais gorda, que já chegam berrando, chorando, porque falecida, desce do carro. Gente que nem conhecia a criatura, sabe? É uma coisa tão informal, tão horrorosa, tu não sente o momento, né? Então a gente é carente de rituais na nossa sociedade. Ritual da puberdade, né? As meninas índias, por exemplo, quando elas menstruam, elas têm toda uma relação da primeira menstruação com a terra. O menino, ele vai com os guerreiros e aí ele cuida, sabe do quê? Ele cuida dos mocassins, para que não fiquem úmidos. Sabe? São absolutamente necessários. Não tem aqueles mangolão de 40, 50 anos que tu te casa com a criatura, ele, que é uma mãe, assim, que o mangolão não consegue resolver a vida dele. Não existe isso. Dá com pau, né, minha mãe? Dá com pau. Então, gente que não cresce, gente que travou em alguma coisa, faltou ritual, tá? Faltou ritual. Então, assim, pensa nisso, tá? Pensa em manter os rituais, tá? Não só aqueles que o casamento, o batizado, aqueles que a sociedade ainda mantém, mas como é que o teu filho adolescente tá passando essa fase, né? Tem algumas religiões que tem bar mitzvah, por exemplo, né? Tem algumas que tem, o candomblé tem umas coisas interessantes, assim, mas falta ritual. Então a morte é isso. Quando a carta da morte sair, pensa, acabou. Mas tá começando uma coisa maravilhosa na minha vida, tá? Então, e aí, meu bem, aí nós vamos para a carta da força. Vocês lembram que quando eu joguei para ver o que ia acontecer com o Brasil, saiu a carta da força? Pois a carta da força tem um mito que é assim: uma menina, mocinha, delicadinha, tá num jardim e houve um suspiro, um gemido, e vai e vê uma leoa com um espinho na pata. Meu Deus, imagina tu dar de cara com uma leoa, o que tu faz? Pois a menininha, frágilzinha, delicadinha, lindinha, de cor de rosinha, vai lá e tira o espinho. A partir desse momento, a leoa vira gatinho
mas protegendo a menina. E o que esse mito quer dizer? Esse mito é muito parecido com outro que é do Hércules, que aliás é esse aqui. Primeiro trabalho do Hércules. Ele tem que acabar com o leão de Nemeia, que era um leão gigantesco, assim. E o que ele faz? Ele mata o leão, que eu sinto muito, vimos em outros tempos, né? E veste a pele do leão. E o leão, o signo de leão, é o signo da identidade. Então aí já tem um mito junguiano, né? Quando tu veste a pele do leão, o leão é um signo de fogo, é um signo que representa o sol que todo mundo gira em torno, né? Então ele é a luz máxima. Então ele representa a consciência máxima de ti próprio, da tua identidade. Então quando tu veste a pele do leão, tu tá consciente de ti, tá? E no mito da menina com a leoa, significa assim, ó, se essa carta sai pra ti, tu vai ter um problemão pela frente. O que era o Brasil? E o Lula tentando tirar aquele imposto lá, meteu o imposto nos ricos, e vai lá o Haddad, fala isso, e tentam, e aí sai aquilo que dá pra sair, que tem o Lira, tem não sei o quê. Então quando essa carta sai, tu tem que usar atividade. Não tem aquele matar um leão por dia? Então, é tipo assim, tá? Mas ninguém vai sair a matar leão, pelo amor de Deus, tá? Vão lá fazer abaixo-assinado para defender os leões, e os elefantes, e os jacaré e tudo, pelo amor de Deus, tá? Mas, quando essa carta sai, a carta da força, significa assim: tu não vai sair berrando, eu quero porque quero tal coisa. Tu vai ter que usar a criatividade. Tá? Então, sempre que essa carta sai, tu tem que pensar em várias opções. Quando essa carta sai pra mim, eu penso, o destino, ou seja lá quem, tá me convidando a usar minha capacidade de superar desafios. Eu vou crescer mais ainda. Eu vou ter que aprender a sair dessa. Então, a carta da força, ela pede que tu use criatividade em vez de força. Que a criatividade é a maior força que a gente tem. A temperança, ela é muito parecida com aquela outra carta que se chama a justiça. Porque ela está buscando o equilíbrio entre duas possibilidades, tá? Porém, a justiça, ela vai usar mais a racionalidade. Ela é fria. E a temperança, ela vai usar os sentimentos. Ela vai pesar com o coração. Então, quando essa carta sai, ela te diz assim, baixa a bola, meu bem. Se tu tiver um rolo com alguém, seja no trabalho, seja... Não é hora de tu agora ficar mostrando toda a beleza e a força maravilhosa que tu tem. Não é a hora. É a hora de fazer diplomacia. Esse podia ser o outro nome da temperança. Diplomacia. Porém, essa carta também, quando ela sai, ela avisa o seguinte: para de ser tão gratiluz, que aliás essa moda cansa um bocado, né? Que parece que hoje em dia ninguém mais pode botar para quebrar e dizer o que pensa. Parece que todo mundo tem que ser querido, bonzinho e aceitar tudo. E a música, aquela A Nossa Pátria Mãe Tão Distraída, tem muito a ver com isso, assim. As pessoas, elas querem ser queridas, amadas, dá tudo certo. Não é assim que funciona a vida. Às vezes, tu vai ser mais amada porque tu deu a tua opinião. Às vezes, tu é melhor mãe ou pai porque tu disse não pro teu filho, porque tu mostrou alguma coisa para ele. As pessoas vão te respeitar mais às vezes, sabe? Então, a temperança, ela tem esse lado que é opa, tu tá sendo boazinha demais. Tu tá deixando de dar a tua opinião. Bonzinho e boazinha, tá? Pra todo mundo vale isso aqui. Então, cuidado. Quando essa carta sai, vê se tu não tá
exagerando no que tu quer, mas também não deixa de dar tua opinião tentando manter a santa paz, que a santa paz não existe, tá? E aí chegamos no diabo. Ah, meu Deus, o diabo é uma coisa, né? Nunca vi. Hoje o diabo renasceu praticamente, né? Com esse povo berrando aí contra o diabo e fazendo exorcismo e etc. Aliás, aquele programa Fala Que Eu Te Escuto era muito divertido, sabe? Eu fiz até uma série sobre, assim, o diabo aparecendo lá. Então, assim, o diabo. O que é o diabo? Tu acredita que exista diabo? Tu acredita que alguma coisa possa surgir na tua cama? Eu tenho um amigo que diz assim, vai com Deus, quando eu saio de um bar, que eu vou pro outro, que eu tô na balada. Eu falo com Deus, não, meu bem. Nesse caso aqui não é bem Deus que vai comigo, entendeu? Deus se sente um pouco constrangido. Então, vá que apareça um diabo desses bons assim, ótimo, tá? Mas em geral, quando aparece o diabo na cabeça da pessoa, ela acha que vai ter o mal fora dela, que alguma coisa. Por exemplo, eu vi esses dias o depoimento do Chavoso, que eu gosto muito. Por que o Chavoso tirou aquele figurino mais gay e colocou um figurino mais funk? E tem muito a ver com isso aqui. Porque a perseguição que as pessoas sofrem, as pessoas são vistas como o diabo. Então elas têm que fazer das tripas o coração para conseguir passar para a sociedade uma coisa. Não sou nada disso, sou bonzinho. E no entanto ela estava apenas tentando ser o que ela é. E ela não é o diabo, né? O diabo, ele nasce na cabeça daquele cidadão de bem que vê mamadeira de piroca, que vê banheiro unissex, como se na casa das pessoas todo banheiro não fosse unissex. Essa parte é muito engraçada, né? Essa parte maravilhosa. Mas enfim, ele fica vendo diabo em todo mundo, em feminista, em comunista, e aí ele torna a nossa vida uma coisa, um inferno, né? Porque não existe isso. O diabo é aquilo que a gente tem medo. O homofóbico, ele vê o gay como o diabo porque ele tem medo do que ele pudesse fazer se ele fosse gay, entendeu? Então o diabo são as nossas projeções, os nossos medos, mas turbinados, hiper mega turbinados, que aí deixa aquela outra pessoa assim, o cara projeta todas aquelas fantasias dele em cima de uma pobre criatura que não tem nada a ver com aquilo. E depois vem violência, né? Então o diabo, ele sai da nossa cabeça quando a gente tem medo de alguma coisa, tá? E não é à toa que ele tem uma relação com o sexo, né? Óbvio, né? O diabo na carta, quando sai pra ti, ele pode dizer assim, ó, tu tá começando a ver chifre em ovo. Tipo. E aí a pessoa, ela tem que aprender a olhar pra dentro de si, quem sabe procurar um psicólogo nessa hora, mas e ver assim, pera um pouquinho, por que eu tenho medo de tal coisa? O que poderia acontecer comigo? Por exemplo, digamos que eu fosse uma dona de casa, que me casei com um cara, tive aquela vidinha chubrega, normalzinha, bonitinha, tererê, e começo a ter ideias. Vejo uma amiga que se deu super bem no business e vai muito bem, obrigada, e eu digo, opa, acho que eu vou fazer um curso. E aí alguém diz, mas aquele curso lá, meu bem, aquele curso só tem gente assim, assado, tu vai, né? E a pessoa reprime aquela vontade. E aí ela fica projetando aquilo, aí ela fica fazendo fantasia. Já viu aquelas novelas que tem aquelas tias solteirona que ficam vendo a tieta ou sei lá o quê, como se fosse assim, umas mega vadia, quando na verdade a outra só estava tentando sobreviver, entendeu?
Então o diabo, ele sai da nossa imaginação, a nossa imaginação subnutrida, tá? Mas ela também tem a ver com, se ela sai assim, tu tá com uma doença, ou achando que tu pode ter uma doença e sai o diabo, eu vou alertar. Às vezes ela te chama atenção para tu ir no médico, tá? Então é interessante isso. Outra coisa a dizer do diabo, assim, esse aqui não é o diabo católico, ele é Rex Mundi. E qual é a diferença? Rex Mundi tem a ver com, como se fosse o deus da terra, sabe? Com todas as suas questões materiais, com a sua força, com seus instintos, com a sua sexualidade, com a sua fome, com seu sono, com tudo aquilo que parece que o cara que é um anjinho, purinho, bonitinho, ele não sente vontade no banheiro. Para as tribos celtas, que é o nosso comecinho, sabe? A humanidade começou assim, a gente era tudo pagão, era tudo uns bichos bárbaros lá na Europa e na África e sei lá o que, na Oceania. Então eram uns bichos danadão, assim, sabe? Solto no mundo. Não tinha essa coisa de Deus, diabo, de bem e de mal, não tinha isso. Mas tinha um Deus da terra. E ele tem o casco para mostrar essa conexão, né? Ele é um ser, ele é um animal praticamente. Se o diabo sair para ti, tu tiver muito comportado, muito comportada, e tá na hora de soltar um pouco a louca, era bom pensar, sabe? Mas vai até um ponto, né? Vai tudo com controle, joga. Aí me sai a dona temperança, que aliás caiu aqui. E aí tu já tem que dar uma maneirada, tá? Depois do diabo, aí essa é a torre quando sai. Aqui não tem pra ninguém. Aí essa é a torre quando sai. Aqui não tem pra ninguém. Aqui acabou. Aí ela realmente é um problemão. Tá, problemão vindo aí. Mas por que ele é um problemão, amores? Porque tu deixou uma coisa muito errada na tua vida. Tu deixou, sabe? Tu sabia que o teu marido tava dando uma saidinha e aí a tua melhor amiga um dia tu descobre que, putz, e aí tu pira. Tu sabia que aquela mulher queria a tua grana. E aí um dia tu descobre ali, tu abre um documento, uma coisa e tu vê. A torre, ela derruba, ela bota pra quebrar. Eu acho que ela é a grande carta complicada do tarô. Tá? Eu sempre que eu jogo eu rezo pra não ver a torre. Mas a torre é isso, tu deixou alguma coisa errada crescer, tá? E bom, vai ter que ter essa passagem, vai te fortalecer, mas vai crescer. E volto a dizer, que sociedade de gente fraquinha que a gente vive, que as pessoas não podem mais passar por morte, por perda, por N problemas, como as pessoas estão fracas, como as pessoas estão frágeis, sabe? A pessoa tem que aprender a ser forte, sabe? Aprende a te fortalecer, aprende a crescer. Ensina teu filho, a tua filha. Não dá para ficar sempre achando que vai estar tudo bonitinho. Não vai estar. Então, a torre, ela te dá te tira o tapete para tu crescer, sempre é para crescer no tarô. E aí a outra que vem depois é a estrela da esperança. E aí tem uma coisa linda que eu aprendi, que é assim, ó: o teu medo não é maior do que a tua força. O teu medo não é maior do que a tua esperança. O teu medo não é maior do que tu, sabe? Então a torre, o diabo, esses perrengues que vêm na vida da gente,
Esses 8 de janeiro que aparecem de repente com um bando de louco querendo quebrar tudo e as nossas obras de arte. Isso passa, meu bem, mas a tua força fica, tá? Então a estrela é a esperança. A estrela é aquela amiga que diz, vai passar. É aquele abraço amigo, é aquele ombro, é aquele beijo. E como é necessária a estrela quando a gente está no desespero, quando a gente está sofrendo, qualquer coisa. Esses dias eu joguei o I Ching e a carta era o perigo. E aí todo I Ching dizia o seguinte, no perigo apenas sai dele. Sabedoria chinesa ancestral, né? No perigo, sai dele. Não fica fazendo planos para depois, mas a semana que vem eu vou fazer. Não, só sai do perigo. Isso é estrela, tá? Sai do perigo. Tá com problema, sai, te agarra em qualquer coisa, nem que seja tomar um sorvete, ver a sessão da tarde, sim. Qualquer coisa. Mantenha o teu eu. Mantenha a tua força. Tá? E aliás, isso é muito importante pro mapa astral, porque o teu sol, o teu signo, é aonde tu recupera a tua força. Já ouviu aquela expressão, voltei a mim? Ou me perdi? Ou saí fora de mim? Pois é, o teu eu volta quando tu tá fortalecida. Obrigada por vocês estarem aqui, vocês são a minha estrela. Abraço, beijo, um 2025 maravilhoso, tá? Que, com perrengue, com tudo, que vocês cresçam, se fortaleçam, que se vier uma braba aí, vem quente que eu tô fervendo, e sabe, encara e cresce, tá? Cresce, que no fim desse ano você possa dizer, eu cresci, eu realizei isso. Tá? Não te apega à religião, a nada. Chega de escapismo, tá? Chega de bobagem. Te apega só no teu crescimento, mas não assim naquelas de empreendedorismo, de não. Vai com todo mundo, vai com o coletivo, tá? Então assim, ó, pra encerrar aqui, vamos lá. Aqui. Aí, grande dia da democracia. Vai passar essa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha Foi um prazer.